Hello guys, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vinda, bem-vindo à série de aulas práticas da Fluency Week. Uma semana gratuita de aulas completas de idiomas, preparadas com muito amor por mim e todos os professores da Fluency Academy, que abraçaram a minha ideia e também se entregaram de corpo e alma para te ajudar a aproveitar da melhor maneira possível o teu tempo durante esse momento delicado que a gente está vivendo. Hoje você, junto com mais 950 mil pessoas que também estão participando da Fluency Week, vão ter acesso a uma série de aulas e materiais para aprender muito de cada um desses idiomas aqui. Nessas aulas, eu e os melhores professores do país vamos juntos com você entrar em campo e colocar em prática cada passo do Fluency Hacking, o método de aquisição de fluência que eu te ensinei na primeira aula da Fluency Week. Falando nisso, se você ainda não assistiu a primeira aula, para esse vídeo aqui e assiste agora, porque daí sim você vai compreender o método e tirar o máximo possível das aulas práticas. Se você já assistiu a aula 1, você está preparado, preparada para continuar. Para começar, eu vou te propor um desafio. Na quinta-feira à noite eu vou liberar a terceira e última aula da Fluency Week, a aula mais importante do evento. Mas antes disso, você terá acesso a 2 aulas bônus muito especiais, com alguns dos professores mais famosos do mundo. As Special Bonus Classes, como eu as chamei, estão travadas a 7 chaves e somente alguns de vocês vão conseguir destravá-las. Ao final de cada aula prática, eu vou te passar um código secreto para destravar a próxima aula. Todos os alunos que conseguirem destravar e assistir 2 aulas bônus de pelo menos um idioma ganharão um prêmio secreto muito legal para praticar o idioma com um nativo. Lembrando que esse desafio só vale até quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite. Quando acabar esse prazo, as aulas bônus sairão do ar e eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week, onde eu vou te ensinar um grande segredo do método. Desafio lançado, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje vamos estudar um diálogo avançado em italiano. E preste atenção, mesmo que você nunca tenha estudado italiano na vida, se você seguir os passos com atenção e fizer a prática sugerida no fim da aula, você vai ser capaz de ouvir e compreender esse diálogo com facilidade, mesmo ele sendo avançado e contendo várias estruturas que você levaria anos para aprender em uma escola tradicional. Após cada aula, você vai ter acesso a um plano de estudos detalhado para colocar em prática tudo o que aprendeu e colher os melhores resultados com o método. Para você já conseguir de fato usar tudo o que aprendeu, após cada aula prática, você vai ter acesso a uma Walk and Talk, uma aula extra completa em áudio, com foco na prática de fala, repetição e memorização de tudo o que aprender nessas aulas em vídeo. Resumindo, se prepara, porque você está prestes a mudar a forma como enxerga o aprendizado de idiomas. Pessoal, essa é uma aula completa e muito detalhada, portanto, assim como eu sempre faço nos meus estudos, você deve se livrar de quaisquer distrações para começar. Para você realmente aprender o que eu e os outros professores vamos te ensinar agora e compreender as explicações e técnicas, você deve estar 100% focado, focada na aula, dentro da aula. Aí sim você vai tirar o máximo do método. Então fecha o Face, Instagram, YouTube, deixa o celular no silencioso, em outro quarto, de preferência use um fone de ouvido para pegar melhor a pronúncia e respira fundo, porque sua jornada prática começa agora. Hey, ciao! Benvenuto, benvenuta alla Fluency Week. Io sono Clara, eu sou a Clara, uma das profs do time de italiano da Fluency Academy. A gente vai começar agora a nossa aula de diálogo, onde você vai ouvir uma conversa entre 2 falantes nativos e depois juntos a gente vai analisar cada parte, cada detalhe desse diálogo para explorar um pouco do mundo da pronúncia, da estrutura da língua italiana, e você vai perceber que durante essa aula sua compreensão desse diálogo vai ser muito grande. Por isso eu quero que você preste bastante atenção na sua compreensão do diálogo da primeira vez que você ouve aqui no início da aula, para depois que a gente analisar cada detalhe e você ouvir o diálogo novamente lá no final da aula, d'accordo? Então eu até sugiro que você anote num papelzinho ou escreva em algum lugar aí do seu computador a porcentagem de quanto você acha que consegue compreender
essa primeira vez que você vai ouvir, para você poder comparar quando você ouvir novamente lá no final da aula. Bom, mas antes de colocar o diálogo para você, eu quero te apresentar a nossa sala de aula aqui. Então aqui em cima a gente tem a nossa lavagna, que é o nosso quadro interativo aqui, o nosso quadro online. Depois, aqui no vídeo você vai continuar me vendo, então eu vou continuar por aqui para te acompanhar durante essa nossa aula. E aqui do lado a gente vai ter o nosso material com o nosso conteúdo do diálogo e a gente já chega lá. Não quero dar spoiler aqui, então vamos para o nosso desafio agora. Então agora prepare-se, livre-se das distrações, deixe o celular de lado, feche aquela aba que está ali mandando notificações o tempo todo para você se concentrar 100% na nossa aula. Bem, então agora eu vou deixar você com o Edoardo e o Davide. Você vai ouvir a conversa entre eles 2 vezes e depois a gente começa com a nossa ponte. Torno subito. Buon ascolto. Ciao Davide, come va? Ti disturbo? Ehi Edo, no, dimmi pure, tutto a posto tu? Ma insomma, da quando sto lavorando da casa ho capito che devo cambiare vita. Ah sì, come mai? Non ne posso più di questa vita da mammone, devo proprio trovarmi una casa. Riesci ad aiutarmi? Certo, bravo, e anche ora. Se vuoi, ho qualche monolocale da farti vedere. Va benissimo, allora fammi sapere quando sei libero. D'accordo, ci sentiamo presto. Grazie, a dopo. Ciao Davide, come va? Ti disturbo? Ehi Edo, no, dimmi pure, tutto a posto tu? Ma insomma, da quando sto lavorando da casa ho capito che devo cambiare vita. Ah sì, come mai? Non ne posso più di questa vita da mammone, devo proprio trovarmi una casa. Riesci ad aiutarmi? Certo, bravo, e anche ora. Se vuoi, ho qualche monolocale da farti vedere. Va benissimo, allora fammi sapere quando sei libero. D'accordo, ci sentiamo presto. Grazie, a dopo. Esse foi o primeiro passo que eu chamo de o desafio. Nesse passo eu te desafiei a compreender o diálogo. A função dessa etapa é despertar no aluno a consciência das suas dificuldades e limitações, para que lá depois da aula, com as dicas e explicações, quando você perceber que conseguiu superar aquelas dificuldades e entender aquele diálogo, você tenha uma visão clara da tua evolução. É essa sensação genuína de evolução que vai te dar a motivação para ir cada vez mais longe no idioma. E aí, como é que foi ouvir essa conversa entre o Eduardo e o Davi? O quanto você acha que conseguiu entender da conversa entre os dois? Então, como eu te pedi, anota no papelzinho qual é a porcentagem, né, a quantidade de informação que você conseguiu captar aí da nossa conversa, porque agora a gente vai analisar frase por frase. Agora eu quero te chamar a atenção para o nosso material aqui do lado, porque como você pode ver, a gente tem aqui todas as frases do diálogo com a tradução e a gente tem uma indicação de cores que é para te ajudar a entender o que é o que, de acordo? Agora a gente vai começar então a fazer a análise do nosso diálogo e lembrando que o nosso objetivo aqui é que você entenda sobre o que é esse diálogo e que você consiga depois ouvir lá no final e conseguir ter uma ótima compreensão. Então, mais do que entender cada detalhezinho no específico, é entender o diálogo como um todo. Então, podemos começar com a nossa ponte. A nossa conversa começou no telefone com esses dois amigos e o Eduardo liga para o Davide e fala: Ciao Davide, come va? Ti disturbo? Ciao Davide. Come va? Ti disturbo? Muito bem. Davide é um nome muito comum na Itália, um nome masculino muito comum. E aí ele dá ciao, né, que é a nossa saudação aí universal. Em italiano, o ciao é tanto para oi quanto para tchau. Então ele diz: Oi, Davide. Como vai? Come vai? É um jeito também, uma das maneiras que a gente tem de perguntar tudo bem, como vai, né? Come va? Ti disturbo? Nosso ti disturbo aqui, a gente tem o verbo disturbare. Disturbare, que é o verbo atrapalhar ou incomodar, ok? Incomodar ou atrapalhar. Então, é muito comum quando a gente liga para alguém perguntar se a pessoa pode falar naquele momento. Então, estou te incomodando, você pode falar? Então, ele diz aqui, ti disturbo, ti disturbo. Olha que legal a pronúncia que a gente tem aqui do ti. Essa é a única pronúncia possível para o T em italiano. Então, cuidado para não falar ti disturbo. Por que eu não posso falar ti? Porque ti, esse ti, é o som do C, como a gente vê aqui na palavra ciao. Va bene? Perfeito. E aí
aí o Davide responde e ele diz o quê? Ehi Edo, no, dimmi pure. Ehi Edo, no, dimmi pure. Vamos ver primeiro essa parte aqui. Bom, Edo é o apelido mais comum para uma pessoa que se chama Edoardo lá na Itália. Então, eles têm intimidade aqui, por isso que ele diz Ehi Edo, vero? Então, cuidado que na Itália então é Edoardo e não Eduardo com U, d'accordo? Então, ele diz Hey, e você, né? Ei, Edo, não, pode falar. Aqui a gente tem esse dimmi pure, que é se a gente fosse traduzir um pouco mais literalmente, seria algo como me diga mesmo, algo assim. Eu vou chamar a Prof. Chiara para te explicar um pouquinho mais sobre essa palavrinha pure aqui e qual é a função dela nessa frase, como é que a gente pode usar isso em italiano. Chiara, tocca a te. Ciao! Você acabou de ver com a Prof. Clara a frase dimmi pure, correto? Pois bem, você deve ter ficado com a pulguinha atrás da orelha quando viu esse pure. Tô errada? Mas fica tranquila que eu vou te explicar agora com mais detalhes o que é que acontece com essa expressão. Bom, a palavra pure pode ser entendida de diferentes formas. Aqui, no contexto do nosso diálogo, eu diria que ela funciona como um encorajador. Nossa, mas como assim, Chiara? Você reparou que o Edoardo quis ser muito educado e perguntou pro Davide se ele estava atrapalhando? E você notou também que o Davide se mostrou super disponível para falar com o Eduardo? É aí que se encaixa esse sentido encorajador que eu comentei, algo que ressalta, que dá evidência para alguma coisa. Quando o Davide disse, no, dimmi pure, ele estava realmente reforçando que ele estava todo ouvidos para o seu amigo, e por isso ele usou o pure. Era como se ele tivesse dito, imagina, pode falar, ou claro que você pode falar, conte-me tudo, não me esconda nada. Eu vou te dar outro exemplo agora para você entender melhor esse sentido de reforço do pure. Pensa que você está na Itália, bem curtindo a vida lá, bem de boa, e aí você vai num café, um bar, como a gente costuma chamar por lá. E aí você vai pagar a sua conta, não é? E naquele momento que você for pagar a sua conta, você nota um potinho ali com balinhas ali dentro e você fica com vontade de pegar uma. Educadamente, você quer perguntar se você pode pegar uma. E então você diz, posso prenderne una? Posso prenderne una? O atendente poderá então te dizer, certo, prendi pure. Certo, prendi pure. Ao dizer prendi pure, o atendente está reforçando que realmente você pode pegar uma balinha sem problema algum. Mas essa palavrinha pure também pode ser sinônimo de uma palavra muito usada em italiano, a palavra anche. Anche. Tá, Chiara, mas o que significa anche? Anche significa também. Logo, o pure também pode significar também. Então veja esse exemplo aqui. Lui è di Firenze e la moglie pure. Lui è di Firenze e la moglie pure. Tradução, ele é de Florença e a esposa também. Note que agora o pure não teve mais aquele sentido de reforço, não é? De encorajamento. Aqui ele é um simples também, indicando que a esposa, assim como o marido, é de Florença também. E agora, para finalizar, veja este outro exemplo. Alberto è molto simpatico e Giovanni pure. Alberto è molto simpatico e Giovanni pure. Tradução, o Alberto é muito simpático e o Giovanni também. Então, mais uma vez, o pure, indicando que assim como o Alberto é muito simpático, o Giovanni também é. Então, recapitulando, o pure pode ser usado para indicar um reforço, mas também pode ser usado para substituir aí o anche, que significa também. Agora você pode voltar com a Prof. Clara. Super legal a explicação da Prof. Chiara, né? Então a gente vê que tem palavras que elas têm várias funções, né? Elas podem ter mais significados dependendo do contexto. Perfetto, andiamo avanti perché il nostro amico Davide dice tutto a posto, tu? Tutto a posto, tu? Então aqui sim ele está respondendo a pergunta de como vai.
Quando ele disse dimmi pure, ele respondeu a pergunta de ti disturbo, estou te atrapalhando? Não, né? Então ele respondeu primeiro essa pergunta e depois ele responde a pergunta de como vai. E ele diz tutto a posto, que é tudo certo, tudo bem. É uma das nossas maneiras de dizer tudo bem, ok? E você? Então a gente vê aqui que a gente pode, é comum omitir algumas coisas quando a gente está falando, porque está falando um pouquinho mais rápido. Em italiano isso também acontece, né? Então, tutto a posto, tu, ele poderia ter falado, claro, tutto a posto e tu. Mas como é uma conversa bem informal e tá falando mais rápido, a gente já come esse e aqui, tutto a posto, tu, d'accordo? Perfeito. Uma coisa interessante que a gente tem nessa frase, né, que é o tutto, com 2 t's, tutto, ok? Em italiano é muito comum a gente ter palavras com 2 consoantes, né, consoantes repetidas ali, que em italiano a gente chama de le doppie consonanti, que são as consoantes duplas. E aqui o que você precisa saber, por enquanto, é que ela vai produzir um som um pouquinho mais demorado, ok? Então, olha, se eu dissesse tutto, seria com o T, mas eu digo tutto, que é com 2 t's. Essa é a diferença principal, d'accordo? Perfeito. Andiamo avanti, vamos continuar aqui, vamos seguir com a nossa conversa entre o Edo e o Davide. Aqui a gente tem a resposta do Edo para a pergunta de tudo bem, né? De se tá tudo certo com o Edo. E ele responde, ma insomma, da quando sto lavorando da casa ho capito che devo cambiare vita. Ma insomma, da quando sto lavorando da casa. Vamos ver primeiro essa parte aqui. Esse insomma, em italiano, insomma, quer dizer em suma, se a gente fosse traduzir literalmente. Então, em suma é o quê? Em resumo, né? Então, muitas vezes a gente vai usar esse insomma nesse sentido de em resumo, em suma. Mas ele também é bastante usado para dizer mais ou menos. Então, como é que você tá? Insomma, mais ou menos. Tem um pouco desse significado aqui. Bene. E aí, acompanhado também, muitas vezes, desse ma. Então, ma insomma. É bom a gente prestar atenção, é bom a gente ver isso aqui, porque isso é uma coisa muito da língua falada, da língua coloquial. Então, uma expressão, um uso desse insomma, que aqui a gente não poderia traduzir literalmente, né? Então, aqui a gente vai ficar com o nosso mais ou menos. Ok? Da quando sto lavorando da casa, então, da quando, desde quando estou trabalhando de casa, da quando. Olha como eu digo quando em italiano e como eu digo quando em português. Em italiano a gente não anasala esse som. O A que vem antes de um N ou de um M, né? Uma vogal que vem antes de N ou M, vai ter sempre um som aberto. Então, eu vou dizer quando, não quando, né? Quando eu digo quando, meu som passa aqui pelo nariz, né? Um som bem anasalado. Em italiano, questo suono non ce l'abbiamo. A gente não tem esse som em italiano. Então, quando. Perfetto. E aí, então, desde quando ele está trabalhando de casa, ho capito che devo cambiare vita, ele diz. Ho capito che devo cambiare vita. Que quer dizer, entendi que preciso, que eu devo mudar de vida, ok? Esse ho capito aqui é o que a gente usa em italiano para fazer o passado. Então, ho capito, que são 2 palavras, a gente vai só traduzir com uma só, porque em italiano o passado é um verbo composto. O que é isso? É um verbo que é composto, que é feito, né, por um auxiliar, que é o verbo avere, né, que é o verbo ter, e mais um particípio. O que é isso? É uma forma do verbo, que é essa forma que a gente está vendo aqui, com ito, capito. Aqui a gente tem o verbo capire, que nessa forma do particípio para formar o passado, ele vai ficar capito. Então, ho capito, entendi. Então, o Edo conta para o Davide que entendeu, né, que entendi que preciso mudar de vida desde quando eu estou trabalhando de casa. Então, nesse período que está todo mundo mais em casa, tempo para refletir, aqui ele entendeu que precisa mudar de vida. Por que será, né? Vamos ver o que aconteceu aqui agora. Então, o Davide aqui responde para o Edo, assim
come mai? Esse assim aqui tem até um pouco um tom de surpresa, né? Que a gente pode traduzir com ou sério, né? Então, assim, come mai? Come mai? Como assim? Como assim? Aqui eu vou chamar a Prof. Chiara para te explicar um detalhe bem interessante dessa expressão come mai. Chiara, toca a te. Você já conhecia essa expressão em italiano? É muito comum você ouvir um italiano perguntando para outro come mai. E normalmente, quando isso acontece, vem junto um sentido de surpresa, de admiração, como quando você estranha alguma coisa, sabe? No nosso diálogo, quando Davide pergunta assim, come mai? Ele demonstra uma certa surpresa e também interesse em saber mais sobre o desabafo do Eduardo. Tá, Chiara, mas o que especificamente então essa expressão quer dizer? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria como nunca. Mas isso não faz sentido nenhum, não é? A resposta é simples e objetiva. Come mai indica perché ou per quale ragione, ou seja, por quê ou por qual motivo ou razão. É importante você lembrar também que essa expressão ela vai aparecer sempre na forma de pergunta, nunca na forma de resposta. Vou te dar um exemplo. Imagina comigo, você convidou o seu melhor amigo para assistir a live do Tiziano Ferro, o cantor italiano favorito de vocês, cada um da sua casa. Mas no último momento, o teu amigo fala que não quer mais, e aí você fica chateado, chateada e quer saber o porquê. Então você diz: come mai non vuoi vedere la diretta stasera? Come mai non vuoi vedere la diretta stasera? Viu só? Agora você já sabe até como pedir explicações a alguém de um jeito que só um nativo faria. Muito legal essa explicação da Prof. Chiara sobre como usar o come mai em italiano. É uma expressãozinha bem curiosa aí. Perfeito. E aqui o Edo, ele continua explicando por que ele quer mudar de vida, o que está acontecendo que fez ele querer sair da situação que ele está. Vamos ver qual é a situação que ele está então, né? Porque ele diz: non ne posso più di questa vita da mammone. Non ne posso più di questa vita da mammone, ok? Que olha a dupla consoante e a minha pronúncia, né? Mammone, ok? E o que isso quer dizer? Bom, vamos por partes porque a gente tem várias coisas interessantes nessa frase. O non ne posso più a gente aprende como uma expressão, ok? Então, non ne posso più é o que a gente diz para dizer que não aguenta mais. Então, não aguento mais. Di questa vita da mammone. Essa vida, então ele não aguenta mais essa vida de mammone. O que é esse mammone aqui? Se a gente fosse traduzir, se a gente for traduzir literalmente essa palavra, mammone, a gente pode traduzir por mamãezão, bem literalmente aqui, mamãezão. E essa é uma palavra bastante usada lá na Itália como um apelido para pessoas que moram com os pais ou com a mãe até uma certa idade. Então, as pessoas aí de 30, 40 anos que ainda estão na casa dos pais são chamadas de mammone. Claro que você tem que tomar cuidado como usa essa palavra, porque pode até ser ofensiva para alguém, né? Tem que ir sentido aqui. Mas nesse caso, é o Eduardo mesmo que está falando que ele está admitindo que ele é um mammone, porque ele já é um homem bem crescidinho e está morando com a mãe. Então ele diz: non ne posso più, não estou mais aguentando de ser um mammone, não estou mais aguentando ser um mammone, ok? E ele continua: devo proprio trovarmi una casa. Devo proprio trovarmi una casa. O que quer dizer? Eu tenho mesmo, né? Eu devo, eu preciso mesmo. Tenho mesmo que encontrar uma casa. Que achar uma casa. Encontrar uma casa, ok? Então ele precisa mesmo sair de casa. Ele já tá cansado aí dessa vida de mammone, ok? E aí ele pergunta pro amigo: riesci ad aiutarmi? Riesci ad aiutarmi? Consegue me ajudar? Então, consegue me ajudar? Aqui a gente tem uma coisa bem interessante. Vamos ver só essa frase. A gente tem o riesci ad aiutarmi. Consegue me ajudar.
Então, aqui esse riesce é o verbo conseguir, que em italiano a gente diz riuscire, riuscire. Percebe a pronúncia aqui desse SCI? SCI em italiano tem o nosso som de X. Então, como é que eu vou ler essa palavra? Riuscire, ok? Com esse som. Riuscire. Riesci ad aiutarmi? Você consegue me ajudar? Então vamos ver o que o amigo Davide aí responde, né? Para ajudar o Eduardo, que tá cansado da sua vida de mamone e precisa mudar de vida. Vamos ver como o Davide pode ajudá-lo. Ele diz, certo, bravo, è anche ora. Certo, bravo, è anche ora. Ok? Bem, nesse certo aqui, pode parecer certo, porque a gente vai escrever dessa forma, mas certo em italiano significa claro, ok? Então, claro. E a nossa pronúncia aqui do C, certo, certo, igual a pronúncia lá de tchau. E aí ele diz bravo. Bravo não tem nada a ver com bravo no português, né? Mas é aquela palavra que a gente usa, você com certeza já ouviu em concertos, em shows, em óperas, que a gente faz para felicitar alguém, para parabenizar alguém, né? Em italiano é usado em mais contextos, então a gente vai dizer bravo para uma pessoa que fez alguma coisa bem feita, ou também que está se comportando bem, tomou uma atitude boa, que é esse caso aqui do Eduardo. Ele fala, muito bem, que bom, né, que você fez isso, então, que bom que você está com essa ideia de sair de casa, então, certo, bravo, muito bem, ok? Podemos deixar a nossa tradução assim. É anche ora. Já passou da hora, né? Tá na hora, né? Então ele já tá falando, ele tá concordando aqui com um amigo que realmente, olha, você é um verdadeiro mamone. Eu concordo com você que tá na hora de você sair de casa. E ele continua, ele diz, se vuoi ho qualche monolocale da farti vedere. Bom, é aqui que ele diz como pode ajudar o Eduardo. Então, se vuoi ho qualche monolocale da farti vedere. Perfeito. Então, se você quiser, eu tenho, né? Tenho alguns apartamentos para te mostrar. Perfeito. Vamos ver alguns detalhes aqui dessa nossa frase. Primeiro, monolocale, que a gente traduziu aqui como apartamento. Em italiano, a gente também tem a palavra apartamento, mas um monolocale é um espaço, um apartamento de um cômodo. Mais ou menos como a gente chamaria aqui de kitnet, né? E em italiano, a gente vai dizer monolocale, ok? Já que ele tá querendo sair da casa da mãe, vai morar sozinho, não precisa mais do que isso, né? Então, o amigo tem a sugestão aqui para ele de que pode mostrar para ele alguns apartamentos, aí, algumas kitnets. Talvez porque o Davide seja um corretor de imóveis ou algo assim, né? Então, um monolocale é uma kitnet, aí, um apartamento pequeno de um cômodo. E outra coisa que a gente tem de legal aqui é essa expressão farti vedere. Se a gente fosse traduzir mais literalmente, nessa expressão a gente tem te fazer ver. Te fazer ver, quando eu faço ver algo para alguém, eu mostro alguma coisa para alguém, né? Então, claro que a gente vai traduzir aqui como mostrar. Em italiano a gente tem o verbo mostrare, bem parecido. Mas essa expressão de fazer ver, fare vedere, é a mais utilizada no dia a dia, na língua coloquial. Então, é bastante importante a gente saber dessa expressão aqui, ok? Então, fare vedere, fazer ver, é mostrar. E outro detalhe dessa frase é o som que a gente tem aqui na palavra qualche. Qualche, esse CH. CH em italiano vai ter esse som de QU ou de K, tá bem, né? Então a nossa pronúncia aqui ficou qualche, qualche monolocale. Perfeito, então muito bem, aqui o Davide pode ajudar bastante ao nosso amigo Eduardo a mudar de vida. Vamos ver o que ele acha disso. Ele fala va benissimo, que é uma versão do va bene em italiano, que é o tá bom. Então aqui é tá muito bom, né? Va benissimo. Muito comum o italiano usar o superlativo, essa forma aqui do issimo. Muito, muito comum. Então, bellissimo, né? Uma coisa que é bonita, que é bella, vou dizer bellissima. Uma coisa que é boa, que é gostosa, buonissima. Bastante comum mesmo isso, essa forma aqui de utilizar o superlativo em italiano. Então, ele diz que va benissimo, né? Ele tá de acordo, que bom que você pode me mostrar aí alguns apartamentos. Allora fammi sapere quando sei libero. Então, allora fammi sapere
quando sei libero, ok? Então, allora, não vamos confundir o allora com agora. Allora é então, e agora é adesso, ok? Que é agora. Ou, eu também tenho um outro jeito de dizer agora, que eu acho que é isso que às vezes pode confundir, que é ora. Ora também pode ser agora. Pode ser ora e pode ser agora. Então, allora é então, adesso ou ora é agora. Então já fica a dica aqui pra você não se confundir mais. Ele diz, allora fammi sapere, então me avisa quando estiver livre, ok? Allora fammi sapere quando sei libero. Aqui tem um outro detalhe, como a gente viu ali no farti vedere, aqui tem um outro detalhe interessante. Como na frase anterior a gente viu a expressão fare vedere, né? Fazer ver, que é mostrar, ok? E aqui a gente tem a expressão fare sapere, fare sapere. E aqui eles estão conjugados na sua forma imperativa, né? Para dar um comando aqui, então fammi, né? Me faça ver, né? Me faça saber, te faço ver. E aqui, na forma base, que a gente chama, a gente vai deixar só fare vedere, fare sapere, que é avisar. Então, fare vedere, literalmente, é fazer ver, e fare sapere, fazer saber. Então, quando a gente quer fazer saber alguém, a gente quer avisar, né? Então, já fica mais uma expressão aqui para você com o verbo fare, que é o verbo fazer. Fare vedere, mostrar, fare sapere, avisar. Bene, e o último detalhe que a gente tem nessa frase é o verbo essere. O que é isso? Nosso verbo ser. Aqui, ele diz o seguinte, quando sei libero, quando você estiver livre. Esse sei quer dizer quando você está ou quando você é livre, que não faz muito sentido, né? Então eu vou chamar a Prof. Chiara aqui para te explicar mais em detalhes o que está acontecendo aqui nessa frase. Aposto que você deve ter achado estranho o fato de que em italiano a gente usou o verbo ser e em português virou estar. Acertei? Isso nem sempre acontece, mas é algo muito comum quando a gente compara algumas situações do italiano com o português. Dentre alguns possíveis e diferentes usos do verbo essere, eu quero te chamar a atenção para alguns deles que na hora que a gente traduz, vai acabar usando o verbo estar no português. Primeiro, assim como em português, podemos usá-lo para falar de qualidades de alguém ou de alguma coisa. Por exemplo, Anna é inteligente. Anna é inteligente. Neste caso, eu usei o verbo essere para dizer que a Anna é inteligente. Mas agora, se você quiser saber se alguém está disponível ou se esse mesmo alguém está em algum lugar, o verbo essere também vai poder indicar essas informações. Veja esses exemplos. Oggi sono libera. Oggi sono libera. Marco é a casa. Marco é a casa. Você pode, inclusive, usar o verbo essere para dizer como você está. Por exemplo, sono felice. Sono felice. Ou sono un po' stanca. Sono un po' stanca. Viu só como o verbo essere é bastante versátil? Então aqui pronto, né? O Eduardo conseguiu contato aí com alguém que pode ajudá-lo e ele só fala, né, para ser avisado quando o amigo estiver livre para eles conversarem mais, para falarem mais sobre apartamentos. E agora a gente volta aqui pro Davide e ele responde ao amigo Edo. Ele diz, d'accordo, ci sentiamo presto. D'accordo, ci sentiamo presto. Esse d'accordo é um jeito de dizer de acordo, que você está de acordo. Mas no português a gente não tem tanto hábito, né, de falar de acordo, né? A gente falaria mais aqui combinado ou beleza. Então a gente pode traduzir aí com beleza ou tá bom, combinado, ok? Tá bom, combinado, ok? E depois essa segunda parte, ci sentiamo presto, é um jeito de falar que nos falamos em breve, nos falamos logo. Então, essa palavrinha presto aqui, a gente pode tanto traduzir como em breve, quanto como logo, ok? Então, ci sentiamo. E aqui a gente tem o verbo sentire, que você deve pensar aí que é o verbo sentir. E sim, o verbo sentir, ele é o verbo sentir, mas ele também significa ouvir. E essa é uma expressão bastante usada na Itália, ci sentiamo, né? Se a gente fosse traduzir literalmente, é
nos ouvimos em breve, que é para dizer que a gente vai se falar, a gente vai se ouvir porque a gente vai se falar em breve de novo, porque eles têm aqui uma intenção de voltar a se comunicar, de voltar a se falar novamente, não é? Então, ci sentiamo vai ser o nosso nos falamos em breve. E aqui o Edo termina a ligação dizendo grazie, a dopo. Grazie, a dopo. Ok? Então, o nosso grazie é o nosso obrigado ou obrigada. E a pronúncia aqui é a mesma pronúncia que a gente faz no som de pizza. Então, se você tem alguma dificuldade, ó, grazie, grazie. E tem muita gente que fala, esquece de falar o ezinho no final. Então, é grazie, grazie, ok? Grazie, a dopo. Até mais tarde, né? Até depois. Porque eles já combinaram aí de se falar novamente. Molto bene. Então a gente viu essa conversa entre o Davide e o Eduardo, onde o Eduardo está querendo muito mudar de vida e pede ajuda para o seu amigo Davide, que vai ajudá-lo mostrando alguns apartamentos. Agora a gente vai fazer o nosso grande salto. A gente vai reler as frases do diálogo juntas aqui, para depois você poder ouvir o diálogo novamente. Então o Eduardo ligou para o Davide e disse: Ciao Davide, come va? Ti disturbo? Oi Davide, como vai? Ti atrapalho? Ehi Edo, no, dimmi pure. Tutto a posto, tu? Ehi Edo, não, pode falar. Tudo certo, e você? Ma insomma, da quando sto lavorando da casa ho capito che devo cambiare vita. Mais ou menos, desde quando eu estou trabalhando de casa entendi que preciso mudar de vida. Ah sì? Come mai? Ah é? Como assim? Non ne posso più di questa vita da mammone. Devo proprio trovarmi una casa. Riesci ad aiutarmi? Não aguento mais essa vida de mammone. Tenho mesmo que encontrar uma casa. Consegue me ajudar? Certo, bravo, é anche ora. Se vuoi ho qualche monolocale da farti vedere. Claro, muito bem, tá na hora. Se quiser, tenho alguns apartamentos para te mostrar. Va benissimo, allora fammi sapere quando sei libero. Tá bom, então me avisa quando estiver livre. D'accordo, ci sentiamo presto. Combinado, nos falamos em breve. Grazie, a dopo. Molto bene, olha quanta coisa a gente viu, quanta coisa a gente aprendeu aqui sobre a estrutura, sobre a pronúncia da língua italiana e até um pouco sobre a cultura aí dos mammone na Itália, né? E lembrando que você também tem a chance agora de praticar a sua pronúncia com o nosso podcast que está disponível para você aqui na página. E na sua próxima aula de italiano aqui da Fluency Week, você vai ver com a Prof. Chiara ainda mais detalhes sobre a língua italiana. Você vai ver 3 sons bem característicos, bem importantes da língua italiana e também mais alguns detalhes de gramática com a Prof. Chiara. Bem, e agora que você descobriu um pouco do universo da língua italiana, você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer para aprender e memorizar tudo isso aí? E o Ravi vai chegar com a resposta para essa pergunta, então fica ligado na Fluency Week que tem muita coisa legal para você aprender durante essa semana aqui com a gente. Grazie mille della tua companhia fin qui, obrigada pela sua companhia até aqui e lembre-se de fazer a sua prática com o nosso Walk and Talk que está disponível para você, a gente preparou com muito carinho. Noi ci vediamo alla prossima e un caro saluto. A gente se vê da próxima e um abraço. Tchau, tchau. Ciao Davide, come va? Ti disturbo? Ehi Edo, no, dimmi pure. Tutto a posto tu? Ma insomma, da quando sto lavorando da casa ho capito che devo cambiare vita. Ah sì, come mai? Non ne posso più di questa vita da mammone, devo proprio trovarmi una casa. Riesci ad aiutarmi? Certo, bravo, è anche ora. Se vuoi, ho qualche monolocale da farti vedere. Va benissimo, allora fammi sapere quando sei libero. D'accordo, ci sentiamo presto. Grazie, a dopo. Esse foi o segundo passo do método, a ponte. Acabamos de desvendar o diálogo e criar uma bela ponte de conhecimento que liga você a tudo aquilo que você não compreendia antes da aula. Você acaba de ganhar acesso a um novo conhecimento e tudo o que você precisa fazer agora é praticar esse conhecimento e internalizá-lo, de forma que quando você precisar usar essas frases, elas estejam na ponta da língua. E essa prática vai acontecer nos 2 últimos passos do método. Passo 3. O grande salto. Percebi que após criar essas pontes de conhecimento, quanto mais eu praticava, mais curta ficava a ponte.
Ou seja, eu tinha acesso mais rápido ao conhecimento e uma bela hora depois de praticar o suficiente, eu não precisava mais da ponte. Eu ficava a apenas um salto, um pulo do acesso às palavras e frases que eu queria dizer. O passo 3 é o que vai fazer com que você rapidamente alcance um excelente nível de compreensão do idioma. E uma vez que você se desafiou, compreendeu o diálogo, praticou muito a escuta, é hora do golpe final. É hora de realmente internalizar o conhecimento e memorizar cada palavra que você aprender, sem esquecer de nada. E a gente vai fazer isso com o último passo do método, chamado A Mágica. Nesse passo eu vou te ensinar o grande segredo do meu método. Você vai finalmente conhecer o Memorization Hack, uma técnica que elimina completamente a nossa maior limitação para aprender o idioma, a capacidade do nosso cérebro de memorizar e acessar conteúdos com velocidade. Através dessa técnica eu me tornei capaz de aprender todos os dias quantidades gigantes de conteúdo, sem esquecer de nenhuma palavrinha sequer, e ainda acessar esse conhecimento durante um bate-papo com extrema velocidade. E assim como funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então fica tranquilo, tranquila, que assim que você terminar suas aulas práticas, você vai estar pronta para conhecer em detalhes como funciona a técnica do Memorization Hack. Agora, antes de terminar essa aula, deixa eu aproveitar para responder as pessoas que têm me perguntado sobre a Academia de Fluência. Gente, só nessa semana foram mais de 17 mil e-mails sobre isso, então achei que seria legal responder vocês por aqui. Pessoal, é muita gente. Eu não tenho nem de perto como comportar tanta gente na Academia de Fluência, então eu decidi uma coisa. Eu vou abrir uma turma para cada um desses idiomas que a gente está ensinando aqui na Fluency Week, mas serão turmas pequenas. Infelizmente não vai ter como entrar todo mundo. As pessoas que conseguirem uma vaga vão fazer parte de um grupo de elite e vão ser treinadas por mim e os melhores professores do país diariamente por 7 meses. Esse vai ser um treinamento intensivo, feito tanto para quem está começando do absoluto zero e quer alcançar a fluência nesses idiomas aqui, quanto para quem já estudou antes, mas se sente travada na hora de falar e precisa, com urgência, falar com naturalidade e confiança. Para quem não sabe, a Fluency Academy já levou mais de 20 mil alunos em mais de 77 países do mundo a um excelente nível de fala em tempo recorde. E com você, com certeza, não vai ser diferente. Mas deixa que isso é um assunto lá para as próximas aulas. Na nossa Practice Time, colocamos em prática juntos os primeiros passos do método, estudando um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas de forma descomplicada. Treinamos nossa pronúncia e aprendemos gírias e expressões. Sua compreensão do diálogo já deve ter melhorado muito, mas para você realmente colher os melhores resultados possíveis com o método, você tem que fazer a prática de todo esse material. Logo abaixo aqui do vídeo está todo o material para você fazer a tua prática. Então, aí vai um passo a passo de como estudar esse material. Leia o diálogo com atenção, identificando quaisquer dúvidas que tenham ficado para trás. Se precisar, assista novamente a parte da aula que você teve mais dificuldade, relembrando o vocabulário e as explicações. Faça isso até você conseguir ler e compreender o diálogo com facilidade. Leia e ouça o diálogo ao mesmo tempo, muitas vezes, para internalizar padrões de pronúncia e melhorar a tua compreensão de nativos. Aqui, seu cérebro vai se acostumar progressivamente com a pronúncia dos nativos. Faça essa prática pelo menos 10 vezes, mas quanto mais, melhor. Quando a compreensão do diálogo se tornar mais fácil e você se sentir confortável, elimine a tradução. E quando atingir um excelente nível de compreensão, não use mais o diálogo escrito e pratique somente com o áudio. Leia, escute e repita em voz alta cada frase do diálogo isoladamente. Repare como os nativos conectam as palavras durante a fala. Copie a pronúncia e entonação dos personagens. Não espere ter uma pronúncia perfeita de cara, é natural ter dificuldades no início. Deixei essas frases separadas disponíveis para download, assim como os outros materiais da aula. Use o quarto e último passo do método para nunca mais esquecer de nenhuma palavra que aprender e ficar com essas frases na ponta da língua para usar durante uma conversa. Esse passo será ensinado na última aula da Fluency Week. Parabéns! Você acaba de completar a aula prática e destravar a primeira de 2 Special Bonus Classes, para você assistir enquanto a última aula da Fluency Week ainda não está no ar.
Nessas aulas bônus, você vai ter um treinamento sensacional de pronúncia e uma aula com um nativo, 100% no idioma que você escolher. Mas fica tranquilo, tranquila. Mesmo que você não fale nada do idioma, você vai conseguir acompanhar essas 2 aulas sem dificuldades. E o código secreto para você destravar as Special Bonus Classes 1 é A Descoberta. Tudo junto e com letras minúsculas. Com esse código, você vai conseguir desbloquear a primeira aula bônus de todos os idiomas. Não esqueça, as Special Bonus Classes só estarão disponíveis até quinta-feira, 2 de julho, às 8 horas da noite. Então, corre para assistir as aulas bônus e completar o desafio antes de quinta-feira, quando eu vou liberar a última e mais importante aula da Fluency Week. Agora, antes de começar a tua prática e assistir a aula bônus, responde aqui embaixo na área de comentários. Quais idiomas você quer aprender e qual é seu maior sonho com relação a eles? That's it for today, and I'll see you on the next class of Fluency Week. First, I thought Fluency Academy would be just another course without any results, but in a few months I realized that my English was improving day after day. I started to understand some native speakers from YouTube, movies, and this evolution makes all the difference for me because this journey is for life. We need the motivation to keep going. So Fluency Academy, teachers, service team, all the materials, everything. They keep me focused on studying and learning English every day more and more. Hello, Viguetes. Sou o Kenji Matoba, sou aluno da Fluency Academy, estou fazendo alemão e estou gostando muito do curso, é excelente. O método do Memorization Hack é muito bom, muito eficaz, porque eu consigo revisar todas as frases, os vocabulários, as gramáticas diariamente, então minha memória, sempre fica fresca, né? E eu tive um crescimento exponencial no vocabulário. Então, eu só tenho que agradecer ao pessoal da Fluency Academy e pode deixar que eu vou continuar estudando todos os dias e fazendo o Memorization Hack. I met the Fluency Academy on the Fluency Week and I love the possibility of learn English in a more natural way, just like as we learn our native language. The Fluency method made me learn so much more. I start having a good time with English and obviously I fell in love with the language. My family always tells me about how my English changed. I'm so glad to be a part of Fluency Academy, all the teachers, the support team, my guide. For all of you, I say thanks.